Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Gabriel Azevedo, professor de Língua Portuguesa e de Redação aqui da Help Educação, e hoje nós vamos continuar um projeto de texto para o tema Pirataria Digital, Entraves para o Combate, tendo em vista que nós já fizemos um projeto de texto muito previamente ao nosso rascunho, publicado neste link que aparece agora aí na sua tela. E precisamos desenvolver aqui agora nosso projeto de texto da introdução. E esse projeto de texto da introdução leva em consideração os passos pelos quais nós passamos na aula passada para conseguir desenvolver o nosso ponto de vista aqui. Então, o nosso ponto de vista agora vai ser o seguinte: vamos à nossa introduçãozinha. Veja bem, no seriado norte-americano Mr. Robot, o personagem principal, Elliot, é um jovem programador cuja habilidade no ofício o tornou capaz de cometer uma trapaça ao sistema financeiro, apagando as dívidas de todas as pessoas do planeta. Na realidade brasileira, também há formas similares de trapacear, pois são observados os desafios de se combater a pirataria digital, uma vez que eles se modificam à medida que a tecnologia avança. Mesmo que ações de remoções de sites e de fortalecimento de políticas privadas do uso de aplicativos ocorram, é imperativo então a vigilância a esse tema por parte do Estado. Bom, vejamos aqui. Essa introdução, logo de início, é interessante destacarmos, possui 3 períodos. Por que a gente utiliza 3 períodos? Vamos, na verdade, antes retomar a ideia do período. O que é um período? Lá no dicionário, período é um intervalo, geralmente de tempo, mas um intervalo, sobretudo. Vamos pensar aqui na gramática, essencialmente na redação, tá? O que é então um período? Um período é uma frase, por exemplo, bom dia, frases, palavras organizadas que possuem sentido, ou podem também ser orações. E o que são orações? Conjunto de palavras organizadas a partir de um verbo. Beleza? Então, o que é o nosso período? O nosso período é uma frase ou uma oração que se limita até o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Todos esses períodos que compõem aqui a nossa introdução representam um tipo de pensamento a ser abordado dentro do texto, e esses pensamentos são necessários para que nós consigamos aí defender o ponto de vista a ser trabalhado. Vamos partir então para observar o interior dos nossos períodos. Primeira coisa, salientar os verbos aqui. Verbo é, que é verbo ser. Tornou, pode ser aqui, nesse caso, um predicativo também, né? E o apagando, que é uma oração subordinada adverbial aí. Pode ser de tempo, quando apagou as dívidas de todas as pessoas do planeta. Pode ser causal, porque apagou as dívidas de todas as pessoas do planeta, beleza? Então, observados aí os verbos, de 2 a 3 verbos, muito bom pra gente. Vamos observar a natureza da informação. Essa informação nós chamamos de contextualização, de acordo com o projeto de texto que nós vimos ontem e no vídeo anterior. A contextualização é uma forma de iniciarmos o nosso texto. Qual é aqui, tá, a natureza da contextualização? Se a gente fala que é um seriado norte-americano, a gente está fazendo aqui uma alusão artística. Certinho? Bom, essa alusão artística aí, ela é muito importante pra gente, beleza? Não podemos deixar de esquecer. Perceba a forma como a gente dá uma detalhada no repertório. Detalha o repertório.
beleza? Detalha muito o repertório, isso é interessantíssimo. Então veja, um seriado norte-americano, Mr. Robot, o personagem principal, Elliot, é um jovem programador. Apresentamos aqui então já uma semi-relação ao tema, né? Porque a gente está trabalhando com pirataria digital. A história da pirataria digital, essencialmente o digital, é muito focado aqui no seriado norte-americano que tem um jovem programador. Fizemos já uma relação com o assunto, não é uma relação com o tema, beleza? A gente sabe que o tema é um conjunto de todas as palavras-chave. E a gente sabe que o assunto é quando a gente não trabalha todas as palavras-chave. Então já começamos abordando o assunto jovem programador, cuja habilidade no ofício o tornou capaz de cometer uma trapaça ao sistema financeiro. Então nós já entendemos também aqui que, além de nós termos uma relação ao digital, já temos também a ideia da trapaça, que também pode vir a representar o que? Representar o que entendemos por entraves, tá? Então é muito importante que nós consigamos defender aí esse ponto de vista, essencialmente o introduzindo, o contextualizando de uma forma um pouco mais adequada. O que mais nós precisamos pensar aqui? A relação desse repertório sociocultural com a nossa realidade. Então, o elemento coesivo, ele é muito importante, o elemento coesivo. Qual é a função do elemento coesivo? O elemento coesivo tem a função de unir, tá? Vamos já destacar aqui. Unir os nossos períodos, dando uma evidência do sentido da relação entre eles. No caso aqui, na realidade brasileira, o também é. E o então aqui, beleza? Veja bem aqui. Na realidade brasileira, ou seja, fora da ideia de um seriado, vamos trazer para a realidade, também há, ou seja, estamos dizendo que alguma coisa também, ou seja, igual, existe. O que será que igual existe? Também há, vamos aqui salientar os nossos verbos. Há formas similares de trapacear, pois são observados os desafios de se combater, olha só, combater a pirataria digital, uma vez que eles se modificam, tá? À medida que a tecnologia avança. Olha como nós já tivemos aqui uma quantidade de verbos superior à quantidade de verbos do nosso período de contextualização. Então nós temos aqui 3. Tem um observado também que a gente pode contar como um verbo, né? É um verbo que nós sabemos que está na forma nominal no particípio passado. Então, 5, 6, 7 verbos. Muito bom, porque a gente precisa encadear muita informação. Quando nós precisamos encadear muitas informações, o que é preciso que façamos? É preciso que nós façamos a introdução aí de mais verbos, porque os verbos eles têm muito conteúdo semântico, e além de eles terem muito conteúdo semântico, os verbos também conseguem articular e operar regências de termos aqui a ele podem ser aí adicionados. Então, veja bem, se a gente fala que formas similares de trapacear existem, porque, olha só, os desafios de se combater a pirataria digital são observados. Olha como o meu tema, ele funcionou, ele está sendo exercido em função de sujeito. Tema em função de sujeito. Vou dar uma grande dica aqui para você, minha ouvinte e meu ouvinte. Preste atenção. Sujeito. Toda vez que a sua redação tiver a expressão tema mais verbo, igual tese explícita. Tese explícita, beleza? Então, a gente observa aí, né, essa perspectiva de que temos a percepção de que os desafios de se combater a pirataria digital são observados, ou seja, quando a gente diz que são observados os desafios, o nosso problema, o que é o nosso problema? O nosso problema sempre é o nosso tema. Sempre é um problema social. Então nós estamos afirmando a existência de um problema, afirmando a existência de um problema.
a existência de um problema. Beleza, então quando a gente observa essa, esse problema, o que mais nós podemos conseguir observar aqui? Veja bem, uma vez que eles se modificam à medida que a tecnologia avança. Então, quando a gente fala que é à medida que a tecnologia avança, estamos estabelecendo, olha só, preste atenção que interessante, estabelecendo entre os meus parágrafos de desenvolvimento, uma relação entre passado e presente, tá? Logo, uma comparação temporal. Passado versus aí o presente, tá? Bom, mesmo que ações de remoções de sites e de fortalecimento de políticas privadas de uso de aplicativo ocorram, é imperativo então a vigilância a esse tema por parte do Estado. Bom, vamos salientar algumas coisas aqui que se tornam importante nós percebermos, né? Mesmo que ações de remoções de sites e de fortalecimento de políticas privadas de uso de aplicativos ocorram, tá? Olha aqui que interessante, vamos pensar aqui, achar os nossos verbos. É imperativo, então, a vigilância a esse tema por parte do Estado. Então, só dois verbos, vamos finalizar um período aí conclusivo. A gente sabe que o então dá essa ideia de que vamos concluir aí alguma coisa, né? Veja bem aí, então, fim, beleza? E o que mais que a gente pode perceber aí? A gente pode perceber bastante coisa ainda, professor, veja bem. Porque nós podemos aqui trabalhar com uma ideia de apresentar um repertório sociocultural produtivo. Então pensemos assim, todas as vezes que falamos que mesmo que ações de remoções de sites, que vai ser aí o nosso desenvolvimento 1, D1, mas nós podemos ter também uma outra percepção aí importante, ó, e de fortalecimento de políticas privadas de uso de aplicativos, que vai ser o nosso D2, preste atenção aí, D2. Então, isso aqui nós vimos lá no nosso projeto de texto. Eu já havia dito que encadearia aí, no caso, desenvolvimento 1 mega upload, e já havia aqui desencadeado no desenvolvimento 2 o pensamento que eu ia o comparar com a Netflix. Então você percebe que a gente tem aí, olha só, um repertório sociocultural produtivo, as informações pelas quais passaremos aí para fazer o desenvolvimento e a sustentação da nossa tese. Bom, é imperativo então a vigilância a esse tema por parte do Estado. Isso aqui é uma indicação interventiva e as indicações interventivas são importantes para a gente. Indicação interventiva porque ela fecha aí o nosso texto de uma forma adequada, já nos encaminhando à proposta interventiva. Bom, eu sou o professor Gabriel Azevedo, professor de língua portuguesa e de redação aqui da Help Educação. Se você tiver gostado desse projeto de texto aqui de introdução, não deixe de conferir os vídeos relativos a esse tema. Projeto de texto, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, tá bom? Se inscreva no canal se você tiver gostado. Se quiser mencionar a gente, fique à vontade. O link para o grupo do nosso WhatsApp encontra-se na descrição. Help Educação, aquela ajuda de que você precisa.